Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos sobre as cartas de Paulo e a gente está estudando a de Gálatas. Eu vou pedir para a Ângela fazer uma oração aqui, para a gente estar dando o início aqui nos trabalhos. Ângela? Amém. Senhor, maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nesse horário queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, meu Deus, pelo dia, pelas nossas vidas, pelo teu amor, pela tua graça sobre nós, ó Deus. Senhor, nesta hora que vamos, Senhor, estudar a tua palavra, Jesus. Abre o nosso entendimento, Jesus. Dá-nos sabedoria em tudo que vamos ouvir, ó Pai, para que possamos, Senhor, ó Pai, ganhar almas para ti, para o teu reino, Senhor, através do estudo da tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse dia, Deus. Abençoa, Senhor, o Marcelino, o Edgar, Senhor, que vai estar, Senhor, ministrando a tua palavra para conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. E todos que ouvirem esta palavra, Senhor, Senhor amado, que abra o entendimento, Senhor, para que possa, Senhor, aprender mais e mais de ti, Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ângela. Então, aqui dando continuidade, né, a gente está estudando Gálatas, né? Aqui na estante, é o quarto livro aqui da estante, das cartas de Paulo, né? E a gente está já aqui, olhando o nosso índice, a gente está na leitura propriamente dita, né? A gente já passou por introdução, a gente já falou do momento bíblico, das viagens missionárias, enfim, contextualizamos e agora a gente está fazendo a leitura propriamente dita. A gente, aqui no índice da carta, né, a gente tem mais ou menos 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco, que é o capítulo 1 e 2, que a gente já viu, onde Paulo defendeu o apostolado dele, e agora no capítulo 3 e 4, né, que é o capítulo 3 que a gente começou, Paulo está defendendo o evangelho. Né? Então, primeiro ele fala sobre as credenciais dele, ele falou algumas coisas sobre ele, né, que ele está trazendo o evangelho genuíno. E agora ele vai falar sobre esse evangelho que ele está trazendo. Né? E no capítulo 5 e 6 ele vai falar da ética cristã, como é uma vida nova em Cristo. E nós vamos falar sobre isso, que é o verdadeiro evangelho que ele está trazendo. Então, como eu falei, né, no capítulo 1, quando ele falou um pouco sobre ele, né, ele diz que ele não veio por parte de homens, né, ele veio por parte de Jesus, porque ele fala de uma revelação, ele fala do encontro com Jesus, então ele fala que o evangelho que ele traz é genuíno, né, ele não aprendeu com os homens e está repassando, né, então ele fala sobre isso, e ele também fala que os Gálatas estão muito depressa, deixando-se levar para o evangelho distorcido, né? E ele fala que o evangelho que ele trouxe é o que ele recebeu. Então, da mesma forma que ele recebeu de Jesus, ele está passando. Então, é genuíno. Né? E ele também fala, né, que ele não estava junto com os apóstolos lá, né, depois que Jesus se foi e deixou, né, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, ele lá no começo ele não estava junto, porque ele falou que ele estava assim na obra, levando aos gentios, né? Ele estava levando isso através de uma revelação, ele foi fazer o trabalho dele, e ele fala que ele não estava junto, mas ele ele está no mesmo nível que todos, né? Porque tinham alguns que estavam questionando Paulo, mas ele disse, né, ele mostra que a gente já estudou isso, que o mesmo Deus que operou em Pedro e nos apóstolos para levar o evangelho, também operou nele para que ele levasse aos gentios. Então, a gente já viu isso, e aí ele no final do capítulo 2, né, ele começa a introdução, então, do verdadeiro evangelho, onde ele fala que se a justificação, a salvação, ela viesse através da lei, então tudo que Cristo fez seria em vão, né? Então é isso que Paulo vem mostrar agora, ele vai entrar nesse assunto, que a salvação
não é simplesmente se converter ao judaísmo, não é simplesmente circuncidar e seguir as leis que eles criaram lá para ser salvo. Não, não é isso. É pela fé. Ele quer mostrar, aí a gente vai fazer muito isso, né? Ficar comparando a lei e a fé. E aí a gente entra no capítulo 3, que Paulo vem, né, no primeiro bloco que a gente já viu, ele apelou pela experiência dos Gálatas, como dizendo assim, vocês viveram um novo evangelho, vocês viram, né, vocês conheceram Jesus, vocês viveram essa época, né? E como é que vocês, já conhecendo Jesus, como é que foram tão depressa distorcendo essa visão, né? Inclusive, ele fala assim, né? Vocês viram o Espírito, vocês receberam o Espírito Santo, vocês viram a ação do Espírito Santo. E essa ação, ela vem pela fé em Jesus, né? Então, como que vocês estão indo assim, tão rápido, né? Para a carne? Ele ainda fala assim, vocês começaram bem no Espírito, e aí depois já começaram a se desviar para a carne, quer dizer, para uma vida terrena, como era antes, ali baseada num, em regras que ele chama aqui da lei, né? E aí ele entra, agora ele vai falar sobre a lei e sobre a fé. Então, quando ele vai falar de fé, obviamente, ele vai falar de Abraão. Então, nesse bloquinho aqui de experiência de Abraão é que a gente leu domingo passado e a gente começou a fazer aqui a análise, né? Então, esse bloquinho aqui, onde ele já começa a falar da experiência de Abraão, eu até vou ler de novo, a gente leu domingo passado, vou ler de novo, porque a gente só começou os estudos e a gente ainda vai falar muito sobre isso ali no versículo 10 para frente, por exemplo, a gente ainda não falou. Então, eu vou ler aqui do versículo 6 até o 14, para a gente continuar a nossa conversa, que a gente começou no domingo passado. Então, vamos lá, ó, do 6 para frente. É o caso de Abraão, que creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, Deus justificaria pela fé os gentios. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bom, então, e a gente começou a fazer esse estudo, entender a fé de Abraão, a gente leu um pouco, alguns versículos sobre Abraão. Porque esse exemplo é muito claro, Paulo quer deixar bem claro para a gente essa questão, de que a fé de Abraão o justificou. A fé em Deus, aquela fé é que a gente falou aqui, né, foi imputado para a justiça, foi atribuído, né, para a salvação. Então, não era pela lei, e sim pela fé. E ele também quer dizer aqui que todos os que têm fé, a mesma fé de Abraão, eles são abençoados com o crente Abraão, né? A gente viu isso aqui no versículo 9. São abençoados com o crente Abraão. E por que ele fala que pré-anunciou o evangelho? Porque quando ele fala assim, que quando os que têm a fé de Abraão vão ser abençoados com o crente Abraão, e que benditos serão todos os povos em Abraão, ele está falando que essa fé, ela pode ser atribuída a todos que tiverem essa fé vão ser abençoados, vão ser salvos. Então, quando ele fala pré-anunciou o evangelho,
Ele fala isso. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que o cumprimento da promessa da vinda do Messias, que Jesus veio para salvar, né? Então, ele está pré-anunciando o Evangelho, ele está pré-anunciando que a salvação é para todos, não é só para judeus, é para todos. Então, Paulo quer enfatizar isso, que não basta ser descendente, né, não basta ser um descendente de Abraão, tem que ter a fé dele. E mesmo se não for descendente, tiver a fé dele, vai ser abençoado. E aí ele começa a fazer a comparação com a lei, que é aqui que a gente parou no domingo passado, aqui no versículo 10, que é onde a gente vai começar aqui a nossa conversa, porque ele fala assim, ó, todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição. E aí ele cita a maldição da lei, né? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele sempre menciona, né, as escrituras. Paulo, ele conhecia, né, muito bem as escrituras, e ele menciona. E aonde que está escrito isso daqui, né? Está escrito aonde? Está escrito lá em Deuteronômio 27 e 26. Então, ele está pegando um trecho das escrituras onde ele está falando assim que essa maldição... Por que é maldição, né? Porque ele fala que se você não praticar a lei certinho, você vai ser penalizado, né? A lei é justamente a indicação de tudo que é pecado. E se você não for... se você não conseguir praticar tudo, você não vai estar salvo, não vai estar... maldito todo aquele que não conseguir. Então ele fala, não, agora essa maldição acabou. Não existe essa maldição. Porque a salvação dos pecados chegou. É isso que ele quer colocar. Chegou. A promessa de Deus na salvação chegou. Chegou. É através de Jesus. Então, o Evangelho é Jesus. Chegou, então. Então, agora é uma nova etapa da vida que Paulo quer mencionar aqui. E aí ele coloca aqui, no 11, inclusive. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ele começou a falar da lei e falou que realmente não é só seguir a lei, né? Precisa ter a fé no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Evangelho, para ser justificado. E aí ele mostra que nas Escrituras tem uma série de passagens onde a gente vê que o justo viverá pela fé, né? Então a gente viu, tem várias passagens, né? Tem Abacuque 2:4, tem Hebreus 10:38, sempre dizendo que o justo viverá pela fé. E Paulo sempre menciona as escrituras para falar, pessoal, está escrito, está feito, né? Então, nesse cenário é que Paulo está fazendo essa comparação. E aí também eu queria falar um pouco, né, aproveitando essa comparação, a gente já falou um pouco, mas é bom reforçar, né? O plano de Deus, né, de uma forma geral, quando a gente pensa no plano de Deus, o plano da salvação, né, a gente vê que a Bíblia, ela vai desde, né, a entrada do pecado no mundo, né, depois Deus prepara um projeto, né, para ensinar seu povo, para estar com seu povo, para salvar o seu povo, e lá na frente vem o Filho de Deus, Jesus, para salvar, e lá no final, né, desse projeto aqui, onde a gente vê a volta de Jesus para concluir todo o plano de salvação de Deus, a gente vê claramente, Deus deixa muito claro isso, né, que o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado foi abolido do mundo também por um homem, por Jesus, né? E durante esse período, né, Deus começou a fazer um plano, então primeira coisa que ele fez foi separar um povo para ele. Então, essa separação de um povo
para onde ele iria ensinar, onde ele iria atuar, onde ele iria andar junto, né? Tinha todo um projeto já pré-definido de tudo que ia acontecer lá atrás. Então a gente vai ver, Paulo vai falar aqui também sobre a lei e sobre esse plano, ele já era pré-definido. Então eu até gostaria de ler aqui com vocês, lá em Gênesis 17, no versículo 7. Alguém quer ler? Alguém gostaria de ler? Gênesis 17, no versículo 7. Posso ler? Tá. O que está escrito lá? 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Tá, obrigado. Ele tá dizendo, ele está separando um povo onde ele vai ser o Deus desse povo. Então, todo o projeto, a manifestação, tudo que Deus vai nos ensinar, vai começar aí com isso, né? Primeira coisa, ele vai separar um povo, vai separar e vai marcar esse povo, né? E é interessante também que ainda estamos lá atrás, no começo, ainda lá com Abraão, né? Ele também fala, se alguém puder ler, se você também puder ler, o Gênesis 15, lá no 13 e no 14. Gênesis 15, 13 e 14. O que Deus está falando lá para Abraão? Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Eu quis ler esse trechinho, Elza, só para a gente reforçar o plano de Deus, falar um pouco sobre o plano de Deus, onde desde o começo ele já separou o povo, desde o começo já tinha muita coisa, tudo já estava planejado. Então a gente está vendo aqui, ele já está falando o que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque Deus tem um plano, e através dele, esse primeiro passo, que é separar o povo, através da descendência de Abraão, já está lá. Eu quis ler esse trechinho só para a gente ver que estava tudo previamente já definido. E como Paulo aqui já ele vai falar algumas coisas sobre isso, é por isso que eu estou trazendo, tá bom? E aí também o que a gente tem que ver, a gente entende, é que também a vinda do Messias também ela está prevista. A gente tem uma série de passagens, não vou ler agora, mas a gente tem uma série de passagens na Bíblia já mencionando a vinda de Cristo, né? Então, e o que o Paulo quer reforçar aqui é que chegou essa hora. Chegou essa hora. Cristo chegou. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, Vilmar, acho que o microfone está... obrigado. Então, chegou esse momento, né? Então, Paulo já está preparando e mostrando essa diferença, né? Esse cenário. E ele menciona sempre as escrituras para que as pessoas entendam do que ele está falando. Bom, então, seguindo aqui, no versículo 11, né? Ele já falou que é evidente que a salvação, então, não é pela lei, né? Por quê? Vai ser pela fé. E aí no 12 ele fala, então, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Quer dizer, ele está falando assim, quem ficar só seguindo a lei, vai focar só em lei, então ele vai ficar lá vivendo só pela lei. Mas não é esse o foco. Aí ele vem no versículo 13 e fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, de você ficar lá preso na lei,
Cristo nos resgatou. Então, ele é a salvação. Ele próprio se fez a maldição no nosso lugar para nos resgatar de todo o pecado. É isso que ele está falando. A lei, ela indica todos os pecados, tem lá todas as penalidades. Se você fizer uma mulher adulta, vai ser, vai ser punida com a morte, tem morte apedrejado, tem morte no madeiro, enfim, tem uma série de coisas lá na lei. E ele menciona aqui, inclusive, da maldição de quem for pendurado no madeiro. Ele menciona a Escritura. Então ele fala, Cristo se fez homem, e ele mesmo se fez, aqui ele fala assim, ó, fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar, porque ele foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse chegar, pela fé, chegar a todos. Aos gentios, aqui ele fala sobre aos gentios também, né? Mas é através disso que a gente ia receber a salvação. Então, e é pela fé. Pela fé nesse Jesus é que a gente é salvo. Então, o Evangelho Novo é essa fé em Jesus. Não é a gente estar cumprindo a lei e, se a gente conseguir cumprir tudo, é salvo. E ainda ele fala, como a gente não consegue cumprir tudo, como é que... Nós estamos presos ali, por isso que ele fala muito dessa prisão. Mas a gente não consegue, é difícil, né? Então a gente está morto, estamos mortos, porque a gente não vai conseguir. A gente é humano, a gente tem defeito. Como é que a gente faz se a gente não conseguir? A salvação está aqui em Cristo. Elzinha levantou a mão? Sim, eu só queria tirar uma dúvida aqui, que já ficou um pouquinho lá para trás, antes de você continuar, que você falou assim, não basta ser, você falou não, na Bíblia, né? Não basta ser descendente de Abrão, tem que ter a fé de Abraão. Depois você trouxe Deuteronômio 27, 26, que daí fala da lei. Aí eu não entendi, fiquei um pouco confusa. Certo. É que a lei, né, é que em Deuteronômio é que tem a lei, né? Por isso que Paulo, às vezes, ele cita a lei, né? Então, é assim, ele fala que a fé de Abraão é que salva, e não o cumprimento da lei. É isso que Paulo tá focando aqui. Então, ele foca que, se você for lá e cumprir todos os requisitos que estão lá na lei, você está salvo. Não. Ele fala assim, Abraão foi justificado pela fé. Então Deus não falou, não chegou para Abraão falar, ó, se você cumprir um monte de coisa, lá na frente eu vou ver, tá, Abraão? Vou ver se você cumprir tudo certinho, então você vai ser meu escolhido. Não, Deus falou assim, eu te dei missão, eu te pedi para você crer em mim, você creu, e a sua fé em mim te deu essa sua salvação. E ele foi provado, inclusive, né, Abraão, o exemplo do filho dele, de Isaac, por exemplo, tem de novo a passagem dizendo, pela sua fé, então você vai ser salvo. E ele falou, então tá bom, eu escolhi você mesmo, Abraão, você que vai ser a sua descendência que eu vou me manifestar, eu vou ser o seu Deus, através dos seus descendentes, é esse povo que eu vou escolher mesmo para o meu projeto. Então você provou que você pode ser esse cara. E ele não provou disso porque ele era cumpridor da lei. É isso que Paulo quer dizer aqui. Não é o cumprimento da lei que fez o Abraão ser essa bênção de ter esse povo escolhido. Ele escolheu pela fé. É isso que Paulo... Por isso que Paulo traz aqui, nesse momento, o exemplo de Abraão. Porque ele quer mostrar isso. Porque lá nesse momento do Evangelho, nesse momento que o pessoal está levando o Evangelho para as pessoas, que é a salvação de Cristo, o que o pessoal está fazendo? Muitos desses falsos apóstolos, eles estão falando agora, para você ser salvo, você vem, se torna judeu. Você se converte, você vem aqui, você vai seguir todas as leis que você será salvo. E não é isso. Entendeu? Edgar quer falar também? Amém, obrigada. Amém. Tá me ouvindo? Sim. Eu ia só comentar que, assim, pela lei, né, não é que inviabiliza, mas, assim, lógico, a gente tem que respeitar todas as, né, maneiras, toda forma que as pessoas têm de liberdade até das crenças, né, mas, assim, pela lei, uma pessoa dificilmente ela vai conseguir cumprir toda a lei 100%.
literal, ipsis lipsis, ali em cima da lei. Então, pela maneira falha que vivemos, né, no dia a dia, essa lei não seria cumprida 100%. Ou as pessoas criam artifícios e ali maneiras de burlar essa lei, de alguma maneira, para poder viver, senão ela não conseguiria viver, né, essencialmente pela lei. E pela justificação de Cristo, né, com Cristo, essa nossa vida que é falha, que diariamente pedimos perdão e nos arrependemos de maneiras, na verdade, quase que a gente vive durante o dia, erra aqui, erra ali, às vezes insulta alguém, às vezes faz alguma coisa, né, que não deve durante o dia e fala, puxa vida, como eu sou falho, me arrependo, peço perdão no final do dia, na hora mesmo que acontece. Então, assim, viver com Cristo é estar né, nesse aperfeiçoamento diário, nessa vida que Deus nos vê como falhos, né? E já pela lei, como seguir essa lei passo a passo sem cometer nenhum erro, né? Tem coisas assim muito específicas para o judeu que não é fácil para manter hoje em dia mesmo, né, no nosso dia a dia. Imagine a alimentação, a gente vai ver depois isso, mas no kasher lá que eles dizem lá, né, na maneira de preparar alimentos, por exemplo, lá, eles têm umas regras muito específicas. Se hoje, no dia a dia, nós vamos seguir essa regra, nós teríamos que mudar todo o nosso comportamento, 100% dele, né? Então, não tomar leite e comer carne, porque carne é morte e leite é vida. Por exemplo, você não come ave que é de caça, porque ela tem algo de mal ali no momento que ela vai caçar. Então, esse kasher, que é o kosher lá que eles falam, que é o apropriado para a vida. Imagine você ter que viver dessa maneira, né? Imagine você chegar no restaurante e falar, essa ave aqui que está aqui, ela foi abatida porque, sabe, essa carne aqui tem um pouco de creme de leite, então, não, sabe, como é que você vai viver desse jeito, né? E são as regras estabelecidas, né? Então, viver justificado pela fé é no sentido de fé em Jesus Cristo, e que nos perdoa nas nossas falhas diariamente, né? Então, ele tenta mostrar isso para aquele povo, né? Que tem que conhecer essa lei, que foi dos pais, dos patriarcas e tal, mas hoje nós vivemos pela fé em Cristo, né? Então ele tenta mostrar isso o tempo todo, né? Não é fácil, porque eles têm uma vida, né? Dessa outra maneira de viver, né? Perfeito, perfeito. E aí, então, aí até nesse próximo bloquinho, né, que a gente vai ler, então ele fala que essa lei, ela não pode invalidar a promessa. Ela não pode invalidar o plano de Deus, tudo aquilo que foi preparado. Por isso que eu até li alguns trechos aqui. Por quê? Se a gente conseguisse seguir a lei lá tudo certinho e por ela fôssemos salvos, não precisaria da vinda de Cristo. Isso ele ele terminou falando isso, né, no capítulo 2, né? Lembra? A gente comentou. Falou, mas se isso fosse suficiente para a gente ser salvo, não precisaria Cristo. Então é isso que ele está falando. E agora vamos ver como que é esse novo evangelho. E é isso que ele quer mostrar. Então, não é essa vida ali, regrinha na lei, que a gente conseguir cumprir tudo, é que vai trazer a nossa salvação. E aí, nesse próximo bloquinho, quando ele fala que a lei não pode invalidar a promessa, é aqui que ele vai, então, fazer essa comparação. Se todo o projeto de Deus, toda a promessa de Deus para a salvação, ela já existe, né? Então, uma lei que foi criada lá na frente, 400 anos depois, ela não pode invalidar todo o plano de Deus que já estava pronto lá no início. Por isso que a gente leu um monte de coisa lá no início. Já estava tudo pronto. Não pode ser uma lei lá na frente que vai, não. Ele só quer dizer que essa lei existe. A gente já comentou, inclusive, numa outra carta dele, onde ele fala, então a gente não precisa seguir a lei. Não, não é isso. A lei aponta o pecado. A gente precisa saber o que é pecado para direcionar a nossa vida. Isso ele já explicou. Ele está falando da salvação. Está falando de algo maior. A lei fala só da nossa vida aqui terrestre, tal, terrena. Ele está falando da questão espiritual.
né? Então, esse próximo bloquinho aqui... Deixa eu dar uma palavra, Marcelinho. Sim, pastor. O dedinho aqui, ó, levantado aqui, ó. Uhum. Antes de você entrar nesse outro trecho da palavra de Deus, eu quero destacar aqui algumas palavras que eu acho muito interessante, Tá. que serve de ensinamento para os nossos dias, de hoje, para os nossos dias, atual. A primeira coisa aqui, quando ele começa no capítulo 3, ele fala assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Olha a palavra fascinou que ele usa. Né? Então, o que ele estava dizendo? Quem que fascinou? É que eles estavam realmente aceitando a orientação de alguns mestres judeus. Então, eles estavam o quê? Admirando a sabedoria dos judeus, mas só que eles estavam esquecendo da graça. Então, o que acontece hoje nos nossos dias? Muitas vezes, né, na faculdade, em outros lugares, o seu professor ou alguém é um homem muito sábio, e nós aceitamos quase tudo que ele fala, e às vezes eles falam contra a palavra de Deus, e nós aceitamos porque ele é sábio naquilo que ele está fazendo, não na palavra de Deus. Então, aqui estava tendo aquela luta, né, entre eles, e que eles estavam manifestando contra a fé e falando para eles aceitar a lei. E aí ele fala assim: oh, quem vos fascinou? Né? Quem vos fascinou? Como vocês vão aceitar uma coisa dessa? Olha só agora no capítulo 3, no versículo 3. Sois vós tão insensatos, olha só, que tendes começado pelo Espírito, porque ele já teve uma experiência com o Espírito Santo, que está escrito lá em Romanos, lá, eu até anotei aqui, ó, em Romanos, capítulo 8, parece, ele fala sobre isso aí, que eles tiveram uma experiência, eu vou verificar depois se é capítulo 8 mesmo, uma experiência com o Espírito Santo, e agora, por causa dos mestres, eles estavam deixando aquilo que eles tinham aceitado e recebido uma vez. Então eu falo, sois vós tão insensato que tendes começado, olha só, começou pelo Espírito e acabou agora pela carne. O que nós aprendemos para os nossos dias de hoje, que é importante o estudo, nós trazemos para os nossos dias, para o que está acontecendo, porque a Bíblia foi do passado e é do presente e é futuro. Então, o que nós aprendemos aqui? Quantas pessoas que nós conhecemos, que começou no Espírito, começou sendo uma bênção, um instrumento de Deus, cantava, louvava, outro pregava, outro testemunhava, outro tinha visão, revelação, e com o tempo foi se esfriando e acabou na carne. Então, isso aqui é uma preocupação nossa da igreja, que nós temos que estar sempre observando tudo que está acontecendo e nós temos que continuar aqui na palavra de Deus. Paulo já fala também sobre quantos amigos de Paulo, né, que começou tão bem uma obra junto com ele e amou o século desse mundo. Amou as coisas do mundo, como Demas, né? Como Demas e outros também. Então, aqui é uma exortação a nós. Se nós começamos bem, nós temos que terminar melhor. Melhor. E para terminarmos melhor, nós temos que aprender a palavra de Deus como nós estamos aprendendo hoje. Então, fica uma observação aqui e, ao mesmo tempo, nós temos que tomar muito cuidado. Que quantas pessoas que começaram tão bem. Em Apocalipse, as 7 igrejas falam a mesma coisa. Ao vencedor, dar-te essas coisas. Não é aquele que começa bem. E eles começaram muito bem aqui, pelo Espírito. Só que agora estava terminando pela carne, que era a lei. Tirando tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Tudo aquilo que eles tiveram experiência profunda. E hoje nós observamos, nesse mundo que nós estamos, né, gente que falava, que pregava, e por um descuido começou a se esfriar, e estão vivendo, sem julgar, evidente, sem julgar, vivendo mais pela carne do que pelo Espírito. Amém. Amém. É isso mesmo, pastor. Nossa, e ainda mais, né? Como é que vocês, ele falou insensatos, como é que vocês conheceram, viveram conhecem a palavra? Como é que quem vos fascinou? Se vocês que já conhecem, né? Você já
já conhece, já começou bem. Como é que você está se deixando levar, né? Edgar levantou a mão. Sim, eu estava vendo essa palavra fascínio, né? Fascinar, ela vem de uma origem dela como feitiço, como interesse muito grande por algo. Basicamente seria isso, quando você tem interesse muito grande por alguma coisa. Excede aquilo, sabe? Por que você está tão interessado por tal assunto? Sabe? Isso é um encantamento por tal assunto, chega a ser como se fosse um feitiço por algo, né? Que existia lá na tradição, né, antiga, tal. Então, a origem dessa palavra seria um feitiço, seria um interesse muito grande por algo, uma fixação por algo, né? Então, quem vos criou despertou esse interesse tão grande, né, por algo que não a Cristo, né? É muito interessante, né? Verdade. E aí, né, então, né, bem colocado aqui pelo pastor, ele começou o capítulo 3 falando sobre isso, né? E aí depois ele vem, então, explicando que é isso que a gente viu sobre a fé de Abraão. Ele usou o exemplo de Abraão, e agora ele vai falar sobre a lei e a promessa. Então, é isso que nós vamos ver aqui do 15 até o 22. Ele já falou que era pela fé, já mostrou essa diferença, e agora a gente vai ler aqui do 15 até o 22. Viu, Marcelino? Oi. Desculpa. Só uma palavrinha aqui, que estava vendo com um comentarista aqui, que ele dá, no final dessa situação deles, ele fala assim, eles estavam derrubando com uma mão o que havia construído com a outra. Interessante, né? Essa palavra aqui desse comentarista, né? Ele estava destruindo com a mão o que ele tinha construído. O que acontece? Muitas vezes nós construímos tanta coisa e depois nós destruímos aquilo que nós construímos, né? E estou falando sobre a fé, sobre aquele trabalho. O que é derrubar com a mão? Às vezes você testemunha, você ganhava, daqui a pouquinho você se desvia, alguém fala, mas aquele lá falou de Jesus para mim? Não estava tão contente, olha a vida dele, né? Olha, construiu com a mão e destruiu com a outra. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom comentário esse. Então vamos ler aqui quando ele vem falar sobre a lei não pode invalidar a promessa. Aqui é bacana esse bloco aqui do 15 até o 22. Vamos ler. Irmãos, falo como homem. Agora é como homem, então ele vai dar um exemplo bacana aqui. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falam de muitos, porém como de um só. É ao teu descendente que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente. Qual, pois, a razão de ser da lei? Deixa eu só parar um pouco a leitura aqui, porque essa pergunta aqui fica na cabeça de todo mundo, e Paulo, ele usa muito esse artifício, né? Ele já sabe o que as pessoas vão perguntar, ele fica na nossa cabeça também, mas ele já pergunta, ele mesmo responde, olha que legal. É ironia, continuando, né? 19 aqui. É uma meio ironia, quase. Né? Paulo, ele usa muito isso, né? Ele já sabe as dúvidas que, às vezes, ele coloca nas pessoas, mas depois ele mesmo já responde. Ele então, joga o verde para colher o maduro ali, né? Paulo é muito, muito bom. Aí no 19, então, continuando. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? A outra pergunta.
21, né? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só que essa frase, para fechar aqui, é muito bonita, né? A Escritura, ela encerrou tudo sobre o pecado. Já sabemos tudo sobre o pecado, né? Mas é mediante a fé em Jesus que a promessa da libertação vai ser concedida aos que creem. Então, esse bloquinho aqui, hoje, talvez não dê tempo da gente fazer a análise desse bloquinho. A gente vai fazer no ano que vem, que já é quase 11 horas. Mas aqui já Paulo já vem fechar esse conceito, né? Então, ele já começou aqui, no comecinho aqui, quando ele fala assim, uma aliança meramente humana, né? Ele está falando aqui do quê? De uma regra, né? Das pessoas. Então, essa regra que tinha lá na época, lá na política deles, lá dos romanos, enfim, como é que era quando você faria lá um testamento, né? Como é que você registra lá o seu testamento? Ele está falando da questão humana. Se lá na humana eles já tinham uma regra lá, que se você faz o seu registro lá do seu testamento, né? Onde você vai deixar seus bens para fulano, ciclano, enfim, você tinha lá uma regra onde você ia fazer lá um testamento, você faz lá uma aliança, né? Se lá, quando tratando dessa meramente humana, já tem uma regra que você não pode ficar revogando lá na frente, né? Então, ele está fazendo uma analogia com uma regra que já existe, que as pessoas entendem o que ele está falando. Então, ele está fazendo uma analogia. Ele está querendo dizer que, se já foi feito uma aliança, né, você não pode chegar lá na frente e mudar. E aí ele está dando um exemplo aqui no versículo 15, tá? Então, ele fala que tratando uma aliança meramente humana, e é o caso deles lá da época. Aqui também tem essas questões, né, de você fazer testamento, registrar, enfim. Ele está pegando só esse exemplo. Então, é a mesma coisa que ele está falando, que as promessas que foram feitas lá para Abraão e ao seu descendente, né, ela não pode ser modificada, né? Então, ele fala que não pode chegar uma lei que foi feita 430 anos depois dessa promessa, que vai substituir. Não, então, é só para reforçar que o projeto da salvação que Deus tem para nós não é o cumprimento da lei. A lei é para identificar o que é pecado, para direcionar como vai ser nossa vida. Agora, a promessa da libertação é o que está na palavra, e Deus já tinha falado desde o começo. Por isso que eu li aqui, pedi para a Elzinha ler no começo, alguns trechos do plano de Deus para o mundo, que foi feito lá atrás para Abraão, para a gente entender esse contraste que ele está falando aqui. Tudo já estava planejado por Deus. Então, a salvação já estava prevista, a vinda do Messias já estava prevista. Tudo a gente vê na Bíblia a previsão de que Jesus, o filho dele, ia nos salvar de todo pecado, e é isso que ele vem falar nesse bloquinho. Bom, então a gente vai retomar esse assunto domingo que vem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o pastor, ou Edgar, para reforçar algum tema, a gente já poder encerrar, falta aqui 5, 6 minutos, né? Eu ia só comentar sobre... pode falar. É só para uma peroração daquilo que você falou sobre Abraão, é o 12:3, né? Capítulo de Gênesis 12:3, que fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, olha só, em ti serão benditas, agora vem, todas, não é só judeu, todas, olha só, todas as famílias da terra. Então, todas. Amém. E eu estou nesse meio. Nós estamos, né? Nós estamos. A igreja está, glória a Deus. Então, com essa palavra profética,
né, que Deus dá para nós, que nós seremos benditos todas as famílias da terra. E pela graça do Senhor, nós somos abençoados agora, pela graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Edgar, ou o pastor já pode orar? Pode seguir, tá em cima, a gente comenta semana que vem. Tá bom. Tranquilo. Amém. Então, vamos orar, né? Primeiro, nós queremos aí falar para os irmãos não esquecer de orar pela Rosângela, né? E a segunda-feira, provavelmente, ela vai fazer a cirurgia. Como nós comentamos logo no começo, né, da aula, ela quebrou em 2 lugares e aqui no hospital não tem nenhum cirurgião do final de semana. Infelizmente, né? É uma pena, né, acontecer isso no nosso município. Ou em outros também acontece, né? Então, só segunda-feira que ela vai poder passar pela cirurgia. E ela falou que está bem, não está com dor, né? E eu louvo a Deus por essa mulher de Deus que tem na nossa igreja, como nós comentamos, né? Ela comentando do tombo que aconteceu, né, e tudo, ela podia estar falando, misericórdia, pastor, como é que é? Ela falou, ela pegou as coisas boas daquilo. Ela falou, graças a Deus, pastor. Deus estava comigo, que ao meu neto não aconteceu nada. Olha, amor, que lição para nós. Eu fiquei, quando ela falou comigo, eu fiquei, meu Jesus amado, essa mulher das lutas, ela extrai as coisas boas para a vida dela. Que coisa linda, né? E vamos orar por ela, hoje à noite vamos orar por ela também. E falei que a igreja está ali à disposição dela, em tudo que ela precisar, em tudo que você precisar, pode contar com a igreja, a 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, né? Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, por tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Deus, eu quero pedir, continue capacitando, Pai amado, Marcelino, o Edgar, e cada um que participa dessa escola dominical, Pai. Abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra assim como ela é. Obrigado, Deus, por esse dia tão maravilhoso. Agora, Pai da Glória, em nome do Senhor Jesus, eu quero interceder por essa mulher de Deus, servas do Senhor, que tem passado por tribulações diferentes, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, ela se chama-se Rosângela, Pai. Pai amado, quero pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja lá no hospital com ela, consolando, conversando com ela, abrindo, Pai amado, o seu entendimento de tudo aquilo que está acontecendo, Pai. E venha fortalecer, Pai, nesse momento tão difícil. E venha suprir toda a sua necessidade, Pai. Tira todo tipo de dor. Pai amado, e na segunda-feira, Pai, quando ela for fazer a cirurgia, se for da Tua vontade, use as mãos do médico, Pai. Que ela seja muito bem sucedida, Pai. Pai amado, também quero pedir que os Teus anjos estejam guardando a Tua serva ali, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse domingo, por tudo. E abençoe o culto de hoje à noite. Pai da glória, desperta a igreja para frequentar os cultos, Pai, que é tão importante. É onde nós aprendemos sobre a Tua palavra, onde nós exaltamos o Teu nome através do louvor. Pai amado, desperta, Pai, aquelas pessoas que estão se esfriando, Pai, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas, Pai. Deus, quantas pessoas que começaram bem e terminaram tão mal. Obrigado, Deus, por esse dia. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe. Até a noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Até a noite.